Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical por este canal abençoado que Deus nos concedeu. Tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já vamos dar início a mais uma escola, graças a Deus, que Deus está nesta manhã nos abençoar com este canal, com esta aula maravilhosa. Vamos dar início com oração, para que Deus venha a iluminar nossa mente, nós venhamos aprender mais e mais ainda da sua palavra. Poderoso e eterno Deus, Criador do céu e da terra, te rendemos graça, louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Muito obrigado por mais um dia que tu nos deste, Senhor, pela noite de bênção, de paz e tranquilidade. Deus, que neste momento venha visitar cada aluno, cada professor, cada servo teu, Pai. Entra com a tua providência nos lares, Senhor. Ilumina a nossa mente, Senhor, para que nós possamos aprender mais da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus pela mais essa oportunidade de podermos compartilhar com os irmãos um pouco do que nós temos lido, do que nós temos aprendido, né? Vamos estudar hoje a lição de número 11, de 7 de junho, né? Tem por título Atributos da Unidade da Fé, né? Os atributos da Unidade da Fé tem três características, né? Três virtudes: humildade, mansidão e longanimidade. Já foi lido o textual, já foi lido pelo nosso querido amado irmão A Verdade Prática e a leitura bíblica em classe. Então, irmão, nós vamos nos atentar à introdução da lição em si, que diz o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade de unidade do crente, ou seja, a unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade de acordo com a palavra de Deus. Cristo falou, irmãos, quando estava sendo acusado pelos religiosos, né? Pelos religiosos de blasfêmia contra o Espírito Santo, que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Cristo, ele disse o seguinte: se eu expulso o demônio pelo príncipe do demônio, pode por acaso o reino subsistir, estando dividido contra si mesmo? Irmãos, isso daí é um princípio, uma máxima, que funciona em qualquer circunstância, qualquer lugar, qualquer entidade, qualquer local, irmão. Dentro de uma família, dentro de uma instituição, se essa instituição, irmão, estiver dividida contra si mesma, irmão, ela não subsiste. E principalmente na igreja. Mas enfim, irmãos, foram dadas aqui três virtudes, três qualidades, e essas virtudes são humildade, mansidão e longanimidade. Antes de falarmos o que cada uma delas significa, eu queria passar para os irmãos exatamente o contrário do que cada uma delas é. E vamos ver aqui, o contrário de uma pessoa humilde, de uma igreja não humilde. Vamos ver, nós destacamos aqui alguns sinônimos justamente de alguém que não é humilde, de uma igreja não humilde. Uma pessoa que não é humilde, normalmente uma pessoa convencida, arrogante, metido, petulante, pendente, presunçoso, pretensioso, imodesto, orgulhoso, né? E o que é realmente uma pessoa humilde? É uma pessoa, irmãos, que tem o seu proceder na modéstia e na simplicidade, reconhece as suas limitações, né? E agora vamos ver justamente o contrário de manso, né? Mansidão. O que seria o contrário de mansidão? Seria uma pessoa ríspida, malcriada, indelicada, grosseiro, grosso, mal educado, intratável, insociável, agitado, nervoso, uma pessoa preocupada, apreensiva. E existe um sinônimo, irmãos, da característica de mansidão, descrita aqui na unidade, né, como uma das virtudes da unidade da fé, um sinônimo chamado de tranquilo, né? Agora vamos ver o que seria o contrário de uma pessoa tranquila. Uma pessoa brusca, abrupta, barulhenta, ruidoso, estrondoso, turbulenta. E justamente vamos ver o que significa a mansidão. A mansidão, característica, condição de quem é manso, né? Outra característica: gênio brando, suave e pacífico de temperamento, uma pessoa não agitada, sem pressa, desprovido de inquietação, uma pessoa tranquila e branda. Agora,
finalizando, irmãos, longanimidade. Vamos ver justamente o que é o contrário de longanimidade, né? Seria uma pessoa sofredora, ansioso, uma pessoa imediatista. Também dentro da longanimidade, o contrário da longanimidade, tem a característica da pessoa que não é longânime, ser egoísta, avarenta, impaciente. Agora, já vendo o que significa longanimidade, característica ou qualidade de quem tem grandeza de ânimo, tem um ânimo longo para suportar as adversidades da vida, que também aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outro, ou seja, uma pessoa que se preocupa com as circunstâncias, né, e problemas e a adversidade na vida de seu irmão. Uma pessoa paciente, uma pessoa que suporta ofensas, né? Cristo, ele nos deu o exemplo, né? A palavra de Deus diz que aí devemos aprender, ele nos deu o exemplo, porque lá em Pedro, no livro de Pedro, diz que Cristo, quando era caluniado, não revidava com ultrajes, mas se entregava a si mesmo àquele que julga todas as coisas. Um princípio bíblico, irmãos, né? Um princípio, uma lei espiritual, é que quando nós somos ultrajados, caluniados, né, nós não devemos revidar, devemos fazer como Cristo. Para quê? Funciona dentro desse princípio, irmão, a questão das brasas vivas. Quando você bendiz aqueles que nos maldizem, quando você é acusado, quando você bendiz alguém, quando você ora para aquela pessoa, vai amontando brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa não aguenta a ação do Espírito Santo. Por isso que a vingança, irmão, não nos pertence, pertence ao Senhor. Amém? A gente não vai entrar muito nessa questão da vingança, que é uma aula, acho que acredito, em alguma outra circunstância nós vamos ver. Bom, o ponto central, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade, ou seja, a verdadeira característica, as consequências, né, de uma igreja unida, irmão, elas são o derivado justamente dessas qualidades, dessas virtudes que nós vemos aqui. A humildade, a mansidão e a longanimidade. Para haver unidade é preciso humildade. Para haver humildade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Bom, nós vimos já o que é a humildade, né, irmão? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Ou seja, irmão, não basta ser humilde para com Deus, né, o nosso Pai Senhor. Temos que ser humildes também para com os nossos demais irmãos. Amém? O modo digno de viver do crente, do cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno, ou seja, o versículo, né, nós mencionamos que a leitura bíblica foi feita em classe, né, mas o textuário fala assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que foste chamados. Ou seja, irmão, o crente, ele é palco para o mundo. Você é a representação da igreja. Como é que você anda? Qual é a sua vocação? Você tem dado o bom testemunho de crente? Ou seja, porque nós somos os mais vigiados, irmãos. Somos falhos, né? Às vezes temos que reconhecer as nossas falhas, mas sempre temos que dar bons exemplos, irmão, principalmente no nosso lar, né? Que é a nossa primeira igreja, você é um sacerdote do lar, principalmente na igreja, obedecendo aos nossos líderes, né? Os pastores e os nossos demais irmãos, que são líderes constituídos por Deus também. Existe um respeito, porque foi Deus que constituiu cada um de acordo com o seu ministério, com a capacidade que Deus deu. Isso é agradável ao Senhor. E principalmente, irmãos, eu acredito que principalmente é fácil dar testemunho dentro de casa, é fácil dar testemunho dentro da igreja, mas na vida secular, no seu trabalho, como é que as pessoas vivem? O irmão realmente é um servo do Senhor. Não, o irmão ali não aceita essas coisas. Existe um caráter, uma personalidade, uma representação, uma vocação diante de Deus. Vamos partir para o ponto 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Flexibilidade, irmãos, é uma virtude do crente. É uma virtude do crente. E quanto não crentes também, irmãos, são flexíveis, né? São pessoas ponderadas, amém?
Mas nós devemos aprender, não com essas pessoas, devemos aprender com Cristo, porque a palavra de Deus diz, como nós mencionamos anteriormente, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aí vemos aqui, continuando a lição, né? Na vida de Cristo, a humildade parece uma virtude, aparece como virtude. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, que diz o seguinte, né? Pois sendo como em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Foi a leitura feita. Queria fazer duas comparações aqui. Cristo, né? Vamos fazer uma comparação de Cristo e de Adão. Adão, ele nasceu como homem, mas queria ser como Deus. E ele queria ser como Deus através de quê? Da desobediência. Cristo, sendo como Deus, nasceu homem, mas ele tornou-se a semelhança do próprio Pai na obediência. Então, irmãos, quanto mais obedientes, quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, mais seremos parecidos com Deus. A palavra de Deus diz, né, que importa que eu diminua e que ele cresça, como João Batista falou, né, o noivo, né, o amigo do noivo, né, dizendo que se alegrava com as bodas do noivo, né? Importa que ele diminua e que eu cresça. Então, irmão, em nossa vida devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos mais de Deus, amém? Mais do Espírito Santo. E o ponto 3, irmãos, vai falar o seguinte: a verdadeira humildade. Antes de nós falarmos do ponto 3, um episódio interessante das pessoas humildes é que Cristo, quando estava na casa de Lázaro, ele falou, ele pregando, né, aquela família, Lázaro, Marta se preocupou que Maria não estava ajudando. Aí Cristo responde para Marta: Marta, Marta, uma coisa só te basta, Maria escolheu a boa parte. Eu creio o seguinte, irmão, que quando Cristo falou essa expressão, Marta, Marta, uma coisa só te basta, Cristo não está procurando ser servido. Ele falou: Marta, uma coisa só te basta, mano. Não faz muita coisa não, só isso mesmo tá bom. Vem aqui que eu tenho um alimento melhor para ti, o alimento espiritual. Então, irmãos, quando se trata de aprender mais de Deus, devemos nos posicionar como Maria fez, diante do Senhor, a seus pés, aprendendo, nos alimentando da palavra do Senhor, amém? É uma característica das pessoas humildes, servir. A verdadeira humildade, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é o ensino do apóstolo Paulo, e que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Segundo Coríntios 12, 20, a referência bíblica aqui da nossa revista diz o seguinte: pois tenho receio de que ainda até aí eu não os encontre na forma que eu gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam. Paulo ia com chicote, irmão. E que haja entre vós briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Então, irmãos, uma igreja com essas características ali pode subsistir? Não, irmão. É por isso que existem muitas igrejas ali que se dividem, amém? Não subsistem. E isso é uma característica na qual nós não devemos tomar para si. Paulo falou à igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas não era uma igreja que vivia a questão da unidade, da união, né? Paulo, percebendo isso, ele foi duro com a igreja. Então, às vezes, irmão, nós temos que nos atentar, irmãos, também, quando alguém nos chamar a atenção, nos atentarmos para isso, irmãos. Porque é necessário, às vezes, nós sermos chamados a atenção para nós cairmos em si e vermos ao Deus na qual nós temos servido, né? Ao Deus no qual nós representamos, a dar um bom testemunho de fé. E a palavra de Deus diz: se você ganhou a teu irmão, pronto, irmão, se você convenceu a seu irmão
através da palavra de Deus, de um certo proceder incoerente que não condiz com o reino de Deus, meus irmãos, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa temperante, você ganha aquela pessoa com amor, com carinho, trouxe para si. A palavra de Deus diz que quando teu irmão cair, chame ele a atenção com todo amor, com todo carinho, para que empurra que você não caia no mesmo erro. Ou seja, nós podemos cair no próprio erro que o irmão caiu, mas quando isso é feito com amor, com carinho, irmão, nós ganhamos essa pessoa para Cristo, amém? A paz do Senhor, irmãos, estamos de novo aqui para darmos início ao nosso segundo tópico, que vai falar sobre a mansidão. Vimos no primeiro tópico sobre a humildade. Agora vamos entender um pouco melhor dessa característica, dessa virtude que é a mansidão, que é uma das virtudes do Espírito, vamos ver o que diz aqui o tópico 2. Tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Interessante, a palavra de Deus diz que a paz seguirão aos homens de boa vontade. E por que existem tantas guerras, tanto sofrimento? É porque os seres humanos não são seres humanos, aqueles que estão fora do padrão de Deus, que não conhecem a Cristo em seus corações, que não vivem o reino de Deus em suas vidas. São pessoas que não têm boa vontade e por isso existem tantas guerras, tanto sofrimento, tanto ódio, tanta amargura, porque não conhecem a Cristo e não aprendem de Cristo que Ele é manso e humilde de coração. Aqui o nosso título da lição, do segundo tópico, o título do segundo tópico vai falar: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Diante de um conflito, irmão, se você agir, não souber agir com mansidão, com temperança, ou seja, o domínio próprio, com sabedoria dados por Deus, provavelmente vai acontecer ali uma tragédia. Geralmente uma pessoa com essa capacidade, como a própria palavra de Deus diz, e como nós vemos secularmente aí, nós que podemos dizer o seguinte, de acordo com a vivência do nosso trabalho, a gente trabalha na área da segurança pública, a gente vê em algumas situações, em algumas ocorrências, que a parte conciliadora, geralmente, na sua maioria das vezes, irmãos, sempre é aquela pessoa mais branda, mais tranquila, os ânimos estão ali alterados, mas aquele que externaliza essa condição de manso, de tranquilidade, de flexibilidade, irmão, são os que realmente conseguem contornar situações difíceis, e devemos aprender isso do Senhor Jesus. Essas situações adversas da vida, Ele nos vai capacitando como pessoas a saber contornar melhor, a solucionar problemas, a ser um pacificador, Problemas vêm, eles existem e nós temos que saber solucionar. A palavra de Deus diz que nesse mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, vence o mundo e nós vencemos o mundo com o Senhor. Amém? Recebendo do Senhor sabedoria, recebendo essas características do alto, Porque a sabedoria do alto, ela é branda, ela é cheia de temperança, cheia de bons frutos, ela é pacífica, é tratável. Continuando aqui, a mansidão, ponto 1. A mansidão no fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Temos aqui a referência do livro de Coríntios, Coríntios capítulo 2, Coríntios capítulo 4, verso 21, e Coríntios capítulo 2, verso 10, 1. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou usado para com vocês. Aí vem aqui essa parte aqui, continuando a nossa leitura da revista. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do Espírito, como um dos aspectos do fruto do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, a mansidão é algo que deriva
da humildade, né? Geralmente as pessoas com essa característica de manso são pessoas humildes. E como nós falamos, a humildade, a mansidão, elas são virtudes. São virtudes que geralmente essas pessoas são procuradas por líderes para poderem administrar melhor seus negócios, né? E quem você acha que o próprio Deus procura para administrar a sua igreja? Os pacificadores, irmãos. As pessoas que são mansas e humildes de coração, que aprendem com o próprio Cristo no sofrimento, né? Porque Cristo, ele aprendeu a obediência no sofrimento, né? Sendo ele já obediente, ele aprendeu mais ainda, não ter por usurpação, como nós falamos no primeiro ponto, ser igual a Deus, né? Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais nos tornamos parecidos com o Senhor. E a palavra diz também, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. O que é aprender do Senhor? Ser manso e humilde de coração, irmão, uma pessoa não altiva, né? Você tem o seu coração humilde. A palavra de Deus diz que os montes serão aplainados e os vales soterrados. Essa palavra monte, aplainado, que é a arrogância da ideia, o monte da ideia de algo grande, né? Mas tudo isso será aplainado, ou seja, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Quando nós aprendemos isso, irmãos, nós estamos de acordo com a perspectiva, nós estamos sendo desagradáveis a Deus, né? Deus é uma pessoa acessível, nós podemos entrar em nossos quartos e orar a Deus, ler a palavra do Senhor, não ler apenas como conhecimento, né, de uma personalidade, não ler apenas para termos o conhecimento, mas para sermos igual a Ele, né? Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós convivemos com o Senhor, mais nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E importa que Ele diminua e nós cresçamos, né? A gente não precisa ser reconhecido por ninguém. Teu coração humilde é isso, irmão. Você não precisa se amostrar para ninguém, né? A gente não precisa ser reconhecido por ninguém. A nossa glória está em conhecer somente a Cristo. Cada vez que nós nos diminuímos, a glória dele cresce em nós. Ou seja, apesar de você não procurar os holofotes, aplausos para você, o reconhecimento, quem vai lhe reconhecer, irmão, publicamente será o próprio Senhor. Amém? Você não precisa disso, até porque na sua vida tem que superabundar a glória do Senhor. Ponto 2. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Irmãos, eu entendo que lendo o livro de Êxodo, Moisés levou mais de 1 milhão de pessoas para o deserto. É ou não é ser manso? Uma pessoa com esses atributos, né? Moisés, quando revidava, ele agia como Cristo. Ele não reivindicava, não fazia vingança. Deixava o próprio Senhor ser o seu juiz. Os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão, em certa ocasião eles reivindicaram para si reconhecimento. E eles sofreram juízo de Deus. Mas aí, quando nós, de alguma maneira, temos, né, o nosso coração um pouco inchado, Deus, ele nos chama a atenção, dá aquele puxão de orelha. Mas aí, irmãos, somos seres humanos, somos falhos, mas quando nós reconhecemos a nossa falha, né, e que só Cristo pode nos orientar a voltar ao estado no qual deveríamos estar, no qual o nosso coração jamais deve sair, que é da orientação do Senhor, nós passamos a ter as características de Cristo, a agradar o Senhor, a agir de acordo com como Ele gostaria que nós agíssemos. Amém? Com temperança, tranquilidade. O reconhecimento, como nós falamos, vem do Senhor.
Amém? A verdadeira mansidão, aqui o ponto 3, né? As pessoas com essas virtudes são disciplinadas, capacitadas e a perseverar na perseguição. Perseverar na perseguição. As pessoas com a característica de mansidão. No tópico 1 nós vimos, irmãos, que a flexibilidade, a questão da humildade, né? Pelo mundo lá fora, pelo mundo secular, e nós temos hoje essa lei espiritual, funciona até hoje. Muitas pessoas dizem, quando nós passamos por lutas, por perseguições, por que tu não age assim, por que tu não faz assim? Mas quando você entrega ao Senhor os seus problemas, né? Quando você é perseguido, quando você ora a Deus, quando você entrega tudo isso no Senhor, Ele é que vai resolver, irmãos. É uma lei espiritual. Quando você perdoa, Ele é quem resolve. Amém? Estou dizendo isso, irmão, para que as pessoas vejam que nós, como crentes e servos do Senhor, temos um proceder, uma maneira, uma perspectiva de vida diferente. A palavra de Deus diz que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as obras espirituais da maldade. Continuando aqui a nossa leitura. O texto aqui, oferecido pela revista, a leitura, se encontra em Romanos capítulo 12, do verso 12 ao 14. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A perseverança na oração, irmãos, é algo imprescindível. Se o próprio Cristo passava madrugadas orando, por que nós não devemos fazer a mesma coisa? Amém? Se Ele deu exemplo para isso, então porque é muito importante o nosso momento de intimidade em nosso quarto, o nosso secreto para com Deus, amém, irmãos? Quando você fala ao Senhor, Ele responde de forma interior. Você pode até externalizar em palavras, viu? Mas vai existir aí, irmão, uma ligação do alto para com você. E Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai ficar falando ao seu coração. Vai ficar transmitindo as suas características. Aí você passa, se torna mais tranquilo. Pense numa sessão, a melhor sessão de psicologia espiritual, irmão, é a oração. Amém? Você sai revitalizado. Continuando aqui a nossa lição, a nossa leitura. As pessoas com a verdadeira mansidão não revindam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço a ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo, proporcionando suavidade e domínio próprio. A mansidão pressupõe conciliação, comportamento conciliador e a demonstração da prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias. Nessa lição aqui, irmão, nós vimos algumas palavras-chave, né? As pessoas, elas não cedem às provocações, ou seja, sofremos provocações fora da igreja, dentro da igreja. Sofremos, irmãos, sofremos provocações. Mas o que a leitura bíblica aqui nos ensina? Que essas provocações são fraqueza das outras pessoas. São as fraquezas das outras pessoas. E nós devemos tratar essa fraqueza, irmão, combatendo com as armas espirituais. Quais seriam essas armas espirituais? No que nós entendemos? A oração, a leitura da palavra. Nós vamos entender que aquele momento ali do nosso irmão é um momento, um certo deslize, né? Mas aí você começa a usar as armas que nós temos, que nós aprendemos, né? Que é o amor, a longanimidade, você não reivindicar. A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para concluir o nosso terceiro e último ponto, o terceiro ponto que vai falar sobre a longanimidade do Senhor, amém? A longanimidade, irmão, é um atributo que
funciona para um melhor aperfeiçoamento do agir de Deus. Você tem aquela disponibilidade de perdoar a pessoa que lhe ofendeu, o ofensor. Amém? Como Cristo fez, né? Ele perdoou, deu exemplo, né? Na cruz do Calvário. Ele falou que não imputasse, Deus perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No evento da cruz do Calvário, ele perdoou. Então, irmãos, é imprescindível, já que Deus ele nos deu o exemplo, né, de perdão, nós devemos também perdoar os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E entender que a luta, essas questões, né, não são contra a carne e o sangue, mas sim contra as artes espirituais da maldade. Vamos fazer o uso aqui da nossa leitura da revista, amém? O ponto 3 diz o seguinte: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Ou seja, unidade na igreja, né, a questão da união da igreja, ela contribui para o crescimento do reino de Deus. Então, sendo assim, a longanimidade ela contribui para o exercício do perdão, aquela pessoa de ânimo longo, aquela pessoa que se compadece com as circunstâncias adversas, alheias, né, das outras pessoas, né? Nós, irmãos, temos que nos compadecer, temos que nos pôr no lugar dos nossos irmãos em Cristo, que passam certas dificuldades. Sendo assim, o agir de Deus em nossas vidas é melhor, suportando, né? A gente não pode dizer, aquele irmão está passando por essa situação porque ele está aprendendo de Deus, que tem que ser assim mesmo. Não, irmão, a gente não pode ter esse coração altivo, a gente não pode pressupor, a gente não pode fazer esse tipo de julgamento. Nós passamos por adversidades e por sofrimentos, e é tão bom, né, irmão, quando nós recebemos de algum irmão ajuda, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um versículo bíblico. Se isso é agradável a nós mesmos, irmãos, por que não fazer a mesma coisa, né? Ajudar os nossos irmãos, né? Abençoando os nossos irmãos, né? Com alguma ajuda financeira. Às vezes não é necessário nem ajuda financeira, mas uma palavra de conforto, de carinho, um abraço, alguma coisa desse tipo. E se para nós é agradável nós recebermos isso, por que não fazê-lo, né? E isso também é agradável a Deus. A palavra de Deus diz, né, que como é agradável que os irmãos vivem em união. A união gera transformação, gera cura, gera tudo isso, irmão. Gera crescimento. Vamos dar aqui continuidade à nossa leitura, né? Nós falamos aqui que a longanimidade, de acordo com o texto, né, do terceiro ponto, longanimidade, né, é um princípio basilar de unidade, né, para o exercício do perdão. Mas o inverso também é verdadeiro, né? Para haver longanimidade é preciso mansidão, e para ver que quando há mansidão, há longanimidade. Quando há essas três coisas, irmão, mansidão, humildade, longanimidade, a igreja cresce, não subdivide. Bom, o que geralmente a falta de perdão vai gerar em mim a falta de perdão? Uma barreira, um distanciamento, irmãos. Um distanciamento da igreja, um distanciamento de Cristo, né? Irmãos, é imprescindível você buscar através do Espírito Santo, da leitura da palavra, a longanimidade. É importante você buscar os atributos de Deus, né? Deus, ele é bem claro e bem decisivo. Assim como eu perdoei, vocês também devem perdoar. Deus não nos mandaria fazer algo que ele primeiro não estivesse disposto a fazê-lo. Então, o homem, ele perdeu essa característica de perdão, mas foi Deus, através do seu plano de reconstituição, de reconciliamento, que deu início. Não foi o homem, apesar do homem ter sido ofensor, mas Deus, como ofendido, ele buscou esse plano de reconciliação.
Na maioria das vezes, irmão, de primeiro momento, é difícil você ali perdoar alguém, mas peça para o Espírito Santo tirar isso do seu coração, amém? Tirar essa barreira. Você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue, você vai conseguir, você é uma pessoa vitoriosa em Cristo. E nós temos que ter em mente que o nosso único inimigo, irmão, o inimigo das nossas almas, irmão, é o diabo. Porque o inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Não é algo criado para nós. Amém? E quando uma pessoa morre sem salvação, Deus não se agrada de jeito nenhum. Deus não se agrada, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Interessante, mas Ele tem prazer na morte de um justo, porque esse justo, ele vai para o céu, vai estar com o Pai Celestial, né? E qual é o pai que quer ter o seu filho longe, né? Quer ter o seu filho perdido? Eu acredito que nenhum pai, né? Muitas das vezes nós servimos de auxílio, né? De farol para alguns irmãos, e é importante, irmão, essa unidade, esse crescimento, né? Fazendo uso aqui da leitura, a longanimidade, o ponto 1, a longanimidade, um fruto do Espírito, né? A pessoa longânime tem um sentido de ser paciente, né? De tolerância, de ser constante, né? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20, diz o seguinte, a leitura bíblica, né, da nossa revista: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Ou seja, na leitura que acabamos de fazer agora, tem a parte destacada aqui, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Deus aguardou com paciência nos dias de Noé, né? As pessoas ali, elas ignoraram a paciência de Deus, e isso nos remete a algo importante, uma lição que nós devemos aprender, irmãos, que é o seguinte, que longanimidade não pode ser confundido com impunidade. Deus é longânimo, mas Ele também é justiça, né? A gente está falando isso pautado na referência bíblica que nós acabamos de ler, né? Continuando a nossa lição aqui, a nossa leitura da revista, é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, ou seja, a longanimidade. A pessoa de ânimo longo, né? Nós só temos essas características, como já falamos, a partir do momento que nós temos a intimidade com o Espírito Santo de Deus, na leitura, na palavra, na união com os irmãos. Eu acredito que o agir de Deus também transforma. Quando você procura ter mais união com seus irmãos, o agir de Deus também é transformador na sua vida individual. Em termos gerais, essas virtudes significam tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Ou seja, todos nós somos falhos, né? A palavra de Deus diz, se possível, tende paciência uns com os outros. Esse se possível, irmãos, é algo que diz que você, na verdade, tem que buscar a tolerância. Não posso me achar perfeito, a gente comete erros, nós cometemos erros, somos seres humanos, e Cristo, Ele teve muita paciência com os seus apóstolos, com seus, cada um tinha a sua característica peculiar, né? Mas Cristo ali, Ele tratou todos com obediência, todos com mansidão, com longanimidade, com amor. Próprio João se deitava nos braços de Cristo. Isso quer dizer que existia uma predileção, existia assim, um favoritismo por parte de João em relação a Cristo. Cristo preferia João, conhecido apóstolo do amor. Não, irmão, a Bíblia diz que era João que se deitava, João que ia lá. João entendia que ele podia fazer isso. Os demais apóstolos, acredito que por não fazerem isso, acho que eles não compreendiam totalmente que eles tinham essa liberdade de chegar a Deus. Então você tem a liberdade de entrar no seu quarto, de adorá-lo, de
buscar mais intimamente o amor de Deus, o amor de Cristo na sua vida. Nós podemos fazer isso, né? Nós podemos nos debruçar, nos deitar, né, nos braços do Senhor, sentir o seu amor, o seu afago, o seu carinho, sua proteção, né, seu prover, seu agir, sua salvação. Devemos ter consciência dessas coisas. Continuando aqui a lição. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, né? Essa virtude da longanimidade, ela vai gerando outros benefícios na nossa vida, né? A paciência, né, na tribulação, nas situações adversas. A gente não pode resolver todos os problemas assim de modo imediato, né? De modo que naquele momento seja necessário um certo tempo para podermos solucionar algumas adversidades da vida, né? Existem momentos para o agir, e quem vai nos orientar isso é o próprio Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica, o nosso Espírito são os filhos de Deus. Quando há essa interação, existe do alto uma orientação divina da maneira na qual nós devemos agir, ou seja, o dom, né, o dom da palavra de sabedoria, né, é uma maneira na qual o próprio Deus te orienta a agir com sabedoria e ao que falar e quando falar para aquela pessoa que precisa, muitas vezes, de uma exortação, que precisa ouvir uma palavra de conforto, que precisa ouvir uma palavra de orientação da parte do Senhor, uma palavra de prover, uma palavra da parte de Deus, seja lá qual o sentido for, deixar ser guiado pelo Espírito, é fazer a vontade do Espírito Santo. Irmãos, eu queria ler aqui a conclusão, vamos ler a conclusão, porque eu queria também passar para os irmãos uma pequena ilustração, amém? A conclusão diz o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Essas virtudes são a humildade, né, que fortalece a unidade da igreja. A humildade, ela fortalece a unidade da igreja. A mansidão, né, gerencia os conflitos. A mansidão é um atributo, uma virtude que nós, quando temos essa característica de manso, nós sabemos gerenciar os nossos conflitos interiores, né, os nossos conflitos exteriores também, né. E existe aí uma conciliação, um crescimento, a longanimidade que suporta os erros alheios, né? Você começa a ver, né, os erros alheios de uma perspectiva diferente, né? Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Ou seja, irmão, quando você vê que nós vivemos uma vida, né, na perspectiva do céu, você vê que esse plano físico aqui é algo passageiro. Então, o importante de se viver na terra é sendo representante de Cristo na terra. Amém? Buscando sempre solucionar problemas, tendo humildade, mansidão e longanimidade. Mas aí, irmãos, nós queremos passar para os irmãos um pouco do que seria a unidade, viver unidade na igreja. Queria ler novamente com os irmãos em João capítulo 17, do verso 21 ao 23. E eu vou explicar de forma bem rápida o que seria esse viver em unidade. É uma leitura, né, que é trazida pela própria revista, irmãos, uma referência bíblica da própria revista. A fim de que todos sejam um, né, a oração de Cristo a Deus, né? A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim também como tu amastes a mim. A pequena ilustração que eu queria trazer, irmãos, é sobre
o saco de batatas e um purê de batatas. Queria passar para o irmão um pouco do que significa unidade. Vejamos, as batatas ali dentro de um saco, elas estão unidas, mas de certa forma elas são individuais, estão ali separadas também, são unidas, né? Mas quando você pega uma certa quantidade de batatas, coloca em uma panela com água e leva ao fogo, aí existe um processo todo. A panela poderia funcionar como uma referência à igreja, a água como referência à palavra e o fogo como referência do agir do Espírito Santo. Quando aquele fogo vai aquecendo a água, vai existir uma transformação ali na substância daquela batata, ou seja, aquela batata vai ficando mais flexível, ou seja, o agir da palavra, né? O agir do Espírito Santo em nossas vidas vai deixando os nossos corações mais flexíveis. Os nossos corações, eles vão deixar de ser duros, né, insensíveis. Nós vamos nos tornar mais sensíveis à palavra de Deus, ao agir do Espírito Santo. Nós vamos nos tornar mais sensíveis aos nossos irmãos. E nessa unidade a cura, a bênção. A palavra de Deus diz, irmãos, que quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Ou seja, há uma unidade, há um transformar de matéria, ou seja, ali, com o calor, com a ação do Espírito Santo, nós vamos reconhecendo os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, as nossas próprias lástimas interiores. Aquela casca vai saindo aquela coisa, nós vamos reconhecendo quem realmente nós somos e nos deixando transformar pelo agir renovador do Espírito Santo. Ou seja, e você vai começando a se interagir com os seus irmãos, você vai se tornando mais flexível, você começa a se unir, à unidade, à união, a um crescimento dentro da igreja, a cura, a transformação. E queríamos agradecer a Deus, irmão, por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E queridos irmãos, a paz do Senhor. Que maravilha de aula, que bênção estar na presença do Senhor por mais esse dia, desse domingo maravilhoso. Nós queremos agradecer ao nosso querido e amado Deus e encerrar nossa reunião hoje com uma oração. Paizinho Celeste, muito obrigado, Senhor, por esses momentos especiais da Escola Bíblica Dominical. Senhor, muito obrigado pelos professores, pelos alunos, pela grande equipe, Senhor, que está por trás, orando, buscando conhecimento. Ó Senhor, pela equipe de mídia, recompensa cada um com bênção do céu. Abençoa o teu povo poderosa e grandemente para todos sempre. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos nós. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus guarde Israel. Um grande abraço, meus irmãos, um grande abraço de quem vos ama em Cristo Jesus.